sou a Bruna. Oi, eu sou a Juliana. E hoje a gente vai falar sobre um outro tema que apareceu bastante na nossa enquete, né? Que é autoconhecimento e autorresponsabilidade. Já teremos um aviso aqui que esse tema dói, tá? Você está preparado? Está preparado para isso? Apertem os cintos que entraremos numa aventura. Quando a gente fala de autoconhecimento e autorresponsabilidade, a gente fala que dói, porque é quando a gente percebe que precisa... É quando a gente tem que olhar para dentro. Tomar consciência das coisas que estamos Fazendo, vivendo. comendo, vivendo, sentindo, deixando sentir. E isso tudo dói, né? Muito. Eu gosto muito de puxar o autoconhecimento para a parte da nutrição, porque eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem tanto a alimentação delas, quanto a rotina, o estilo de vida, o que elas fazem, o que levam elas a fazer. Claro que isso não só na alimentação, a gente precisa ter esse autoconhecimento também em todos os aspectos da vida, tanto que eu acho que tem muitas pessoas que não têm noção dos sentimentos que elas têm. Por isso que tem tantos gatilhos, né? Porque os gatilhos vêm de uma emoção não entendida. Uhum. Então, assim, quando você para entender aquele sentimento que está te gerando um gatilho para ansiedade, ou depressão, ou raiva, ou estresse, automaticamente você toma consciência disso e vai curar. Porque daí tu vai perceber, se isso me leva a um sentimento ruim, eu vou mudar o pensamento, vou mudar o sentimento para não repetir essa ação, né? E eu acho que é justamente essa questão. Uma vez tem uma frase muito forte que fala que conhecimento liberta. Né? Que a partir do momento que tu tem esse conhecimento, é que você consegue tomar uma diretriz melhor da tua vida, ou entender por que aquilo está acontecendo. E quando você entende o porquê daquilo está acontecendo, é que você tem uma libertação disso. Sim. Também, né? Realmente. Eu gosto muito de fazer um exercício com os pacientes, eu faço com eles no consultório, mas as pessoas podem fazer em casa e eu acho muito legal. A gente fazia na faculdade, que é você entender o que você come, porque a gente faz muita coisa no automático. A Júlia foi minha paciente, ela é minha paciente, ela sabe que eu pergunto a rotina das pessoas. Sim. Então eu pergunto que horas acorda. Tem gente que não lembra que horas acorda, tipo, não tem isso tão fixo. O que come. E daí tem muita gente que vai me falar o que come no dia anterior. Eu falei, não quero saber o de ontem. Eu quero saber o teu dia a dia. O que você come normalmente no café da manhã. E tem muita gente que não sabe. Então a gente pede até pra fazer um diário alimentar às vezes. Já teve paciente que eu pedi pra anotar durante um mês o que comia no café da manhã e tal, para o paciente conseguir entender, porque assim, ó, às vezes não lembrava, ou era tão automático que não prestava atenção no que estava comendo. Nos sentimentos acontece a mesma coisa. Eles chegam lá na sala, no meu espaço, e eu pergunto, e o que te trouxe aqui? O que tu tá sentindo? Eu não sei o que eu tô sentindo. Então a gente vai em busca de entender, conhecer o sentimento que ela tá sentindo. Entender isso, né? Pra depois buscar a raiz daquilo. E muitas vezes a pessoa não entender que sentimento que ela tá tendo e que gatilha talvez uma fome emocional, gatilha comer um pouco a mais e que ela não entende também. Então por isso que o autoconhecimento eu acho tão importante, né? A gente tem até na nutrição a gente chama do comer intuitivo. E essas a pessoa não entender o que o sentimento que ela tem, às vezes que gatilha uma fome emocional e ela não sabe por quê, não entende, só é ruim ou não consegue lidar com aquilo, isso vai ficando... E eu acho que isso vai virando uma bola de neve, né? Cada vez vai ficando pior. Sim, vai potencializando aquele sentimento e aquela compulsão, né? Exatamente. Uma fuga, a pessoa vê na comida a fuga de sair daquele sentimento, porque daí tá sentindo prazer naquilo que tá comendo. Se acalentando com a comida. E é justamente a gente falou sobre autorresponsabilidade, de você entender que precisa de ajuda. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. E é muito difícil. E é que a gente falou que dói. Quando você percebe que tem uma coisa de errado, você precisa mexer. Foi uma coisa bem interessante que aconteceu comigo essa semana. Eu recebi um videozinho de uma pessoa muito querida, que a minha prima, inclusive, ela mandou e falou assim, impossível não lembrar de você. E eram rios, assim, a pessoa com alergia. E a pessoa fazia os barulhos de alergia, e que eu fiz a minha vida inteira, e que era aquele coçar da garganta, e coçar o nariz e tal. E isso me fez lembrar que eu era essa pessoa. Eu sempre fui muito alérgica, eu tinha muita alergia, rinite, assim. Quem me conhece sabe que eu sempre fui a pessoa da rinite. Hoje em dia é muito raro eu ter rinite. E eu não tenho essa rinite de coçar a garganta, de coçar o ouvido, de fazer o barulho pra se coçar toda. E eu na faculdade já entendia que essa alergia era do leite. Que do leite de vaca me trazia essa alergia.
E eu lutei contra isso tanto. E eu lembro que até eu tava no estágio da faculdade e eu tava fazendo a minha pós já no estágio da faculdade e veio essa questão sobre o leite, a professora falou, quem tem sinusite, rinite, muitas vezes é uma PLV não tratada, é uma alergia à proteína do leite de vaca e na verdade hoje em dia a gente está descobrindo que muitas pessoas têm a PLV e que depois de anos ela vem como rinite, sinusite, dermatite, tá? Ou gastrite. Ou, inclusive, tem estudos falando que a ansiedade e alguns casos de depressão é de um intestino não tratado e que é de uma alergia à proteína do leite, porque ela aumenta a permeabilidade intestinal e daí não deixa fazer os hormônios funcionarem de maneira correta. É uma coisa muito doida. Se a gente for entrar nesse assunto, vai vir muita Mas eu acho coisa. legal comentar sobre o intestino. É muito importante. Porque o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E tem o eixo intestino-cérebro que a gente fala que é muito importante. Até eu lembrei disso essa semana. Existem agora, comentei contigo, acho, dos psicobióticos que a gente chama, né? Que são probióticos, são cepas de bactérias que você consome para não só regular o intestino e você não ter uma constipação, não ter uma diarreia, mas para fazer com que o teu intestino funcione bem, garantindo com que ele vá fazer a produção hormonal correta, porque o intestino produz muito hormônio, e que vai regular esse eixo intestino-cérebro. Então, os psicobióticos é como se fosse uma coisa psicoterapêutica, né? Um medicamento que vai atingir no teu cérebro, nos pensamentos mesmo, e que vai ter atuação no intestino. É uma coisa bem doida se a gente for pensar, mas está vindo hoje em dia com isso. E até a gente não comentou no vídeo da ansiedade, mas tem muitos profissionais nutricionistas que indicam para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, de fazer o tratamento intestinal. Né? Então, tomar o probiótico, regular esse intestino. E quantas pessoas vêm no consultório com o intestino desregulado? Né? Ou tanto com constipação quanto com diarreia. Porque afeta a serotonina. Toda a produção hormonal. Tudo. Até hormônio de saciedade, hormônio de fome. Porque daí ele não está produzindo o que precisa ser produzido, né? E é produzido no intestino. Então, além do que, a pessoa tá constipada, ela já tá ruim. Psicologicamente, fica mal. A pessoa fica estufada, é ruim, é estranho. O termo enfesado. O termo enfesado é disso, na verdade, É muito engraçado, a gente aprende. Tem uma palavra. E assim, ó, a gente tem na nutrição o empachado também. Empachado. E é um termo científico, que é quando o estômago tá tipo empachado mesmo. Não tem o que traduzir disso. Estufado. Estufado seria esse estufamento. Realmente tem a ver com a questão do empachado. A gente usa esse termo empachado. Tem uma nova linha da nutrição, vem de uns anos pra cá, que fala do comer intuitivo, que é você deixar o teu corpo te dizer que horas comer e o que comer. Para algumas situações isso funciona muito bem, para indivíduos que estão muito bem resolvidos. A gente fala que as pessoas que podem fazer o comer intuitivo, infelizmente, gente, poucas mulheres podem fazer o comer intuitivo, porque as mulheres têm uma pressão gigante da sua sociedade quanto ao peso. Então, elas muitas vezes deixam isso influenciar nas escolhas. Mas crianças e homens têm muita facilidade com o comer intuitivo. Que é a criança pedir o que comer, pedir a hora que vai comer. Então, a criança come quando tem fome. Você pode ver, dificilmente criança vai ficar... tirando algumas exceções, né? Mas ela vai ficar querendo comer toda hora, enfim, quando não tem um transtorno de ansiedade, quando não tem ansiedade. Tem bastante criança com ansiedade hoje. Tem, né? Hoje em dia tem. Mas antigamente, tu pensa assim, quando as crianças iam brincar na rua, gastar energia. Eu ia falar isso da ansiedade. A questão da energia sobrando, né? Porque a gente não faz atividade física direito. Aí sobrecarrega. O que a gente fala? Eu lembrei disso quando a gente tava com a Maia é um Border Collie. Border Collie tem muita energia. A Ju também tem Border Collie, sabe que Border Collie tem muita energia. Muita. E eu tava vendo vídeos de adestradores sobre isso, enfim. Eu sempre gosto de estudar muito o assunto, então a gente tinha recém adotado a Maia e veio o assunto de estudar sobre. E o adestrador falava sobre os cães, principalmente filhotes, né? Mas o Border Collie em específico, porque ele tem muita energia, eles têm que gastar isso de alguma maneira. E os cães, no geral, são seres físicos. Então, o ser físico tem que gastar energia física. E ele falou uma coisa, aquilo me pegou de um jeito, ele falou assim, ó, os cães são seres físicos, eles têm que gastar energia física. E o ser humano também. Mas a gente ignora isso completamente. E é verdade, o ser humano precisa gastar energia física. E quando ele não gasta energia física, isso sobra. E quando sobra, vai para onde? Pro pensamento.
E daí é onde a gente tem um princípio de ansiedade por falta de gastar energia física. É doido, mas funciona demais. E os pacientes, quando vêm no consultório falando da ansiedade, que tem fome emocional e que come por ansiedade, e eu pergunto se faz atividade física, eles não fazem. E eu falo, gente, não sou educadora física, né? Não vou ficar passando treino, nada disso, mas busquem um profissional e busquem uma atividade física, porque isso vai ajudar vocês a tratar essa ansiedade também. Então a gente vê como tá tudo ligado, né? Então, é muita questão desse gasto de energia. E se sobra, fica na cabeça. Sim. E fica pensando. Tem um ditado muito antigo que fala sobre mente vazia, oficina do diabo. Já ouvi. Porque daí tu tá sem fazer nada, vai vir uns pensamentos aleatórios, provavelmente negativos, né? Porque o ser humano puxa pra isso. Sim. E aí vai causando todos os outros sentimentos, né? Vai te baixando a vibração, porque Sim. tu entra naquele sentimento. Aconteceu uma coisa 10 anos atrás, tu tá sem fazer nada naquele momento, vai vir aquele sentimento, Começa a lembrar. aquele pensamento, aí tu vai sentir até uma música que você ouve. Música. Talvez tu ouviu ela em outro momento, que quando tava mal, e daí pronto, já foi um gatilho. Associa, ou até as sofrências, que eu sempre gostei muito de música sofrências, só que hoje eu tento evitar de ouvir, exatamente porque eu entro na letra da música, eu presto atenção, eu sofro com a música. E baixa a vibração. Mas sabe que é engraçado? Até o meu marido fala comigo às vezes sobre isso. Eu gosto de trabalhar ouvindo música melancólica. Engraçado, né? Não Melancolia. Não! Tanto que uma vez, eu nunca vou me esquecer, eu tava trabalhando, editando uns vídeos e eu botei uma playlist, e era a playlist de Coração Partido. E a minha prima tem o mesmo Spotify que eu, tipo, a gente, mesmo não, ela me seguia no Spotify. E apareceu pra ela que ela tava vendo a playlist, ela me ligou preocupadíssima se eu tinha acontecido alguma coisa, terminado o namoro, na época eu namorava. Eu falei, não, tá tudo bem, eu tô editando vídeo. Porque eu gosto de trabalhar ouvindo melancolia. Mas o Júnior me chamou a atenção, dizendo que ele, assim, ele ouviu algum conteúdo que dizia que não era bom. Isso. Porque vai te puxar pra baixo. Exato. Essa melancolia vai te trazer. Por mais que eu não preste tanta atenção na letra, às vezes eu gosto de ouvir melancolia em inglês, eu não gosto de ouvir melancolia em português. E quando eu tô editando em português, eu fico com foco no português. Mas ele falou assim, tenta botar outra música pra te mudar, porque senão a melancolia vai ficar sempre, parece aquela vibração. Sim, porque baixa, né? Baixa. E daí tu lembra e... E tem agora também pra ajudar as pessoas as frequências, né? Altas Eu frequências. adoro frequência, eu gosto muito, já usei, eu já tive um processo de ansiedade uma vez e que eu não sei, alguma coisa me disse que eu precisava ouvir a frequência, eu pesquisei e de vez em quando eu escuto, eu gosto bastante. Vários estilos? Sim. E para vários motivos também? Até autoconhecimento. Ai, que tem para legal. meditação, tem para elevar a vibração, tem para acalmar, tem para depressão. Eu tive uma vez, quando eu tive essa crise de ansiedade, eu tava com medo de uma coisa, e daí eu botei pra tirar o medo e me ajudou demais, assim, foi uma coisa muito boa. Muito legal. E tem no Spotify também. O nosso podcast tá no Spotify, não sei se eu comentei isso com vocês aqui, a gente tá aqui no YouTube falando, quem tá só nos ouvindo tá ouvindo do Spotify, provavelmente, mas a gente tem o canal do Spotify, você pode seguir a gente lá também. Sempre que for os vídeos pro ar no YouTube, vão pro Spotify também. E eu sei que no Spotify tem as frequências e no YouTube também tem. Tem. Porque é muito legal, né, de ouvir. E tem muitos vídeos interessantes para você ouvir para dormir, né? É muito importante esse momento para acalmar os pensamentos, tranquilizar e elevar a vibração. É, né? Isso faz muita diferença. Muito. Principalmente pro lado espiritual, de quem acredita, né? No espiritual. Você estando com a vibração elevada, você não permite pensamentos ruins e nem induções negativas te afetar. Tá, faz muito sentido. Você tá aqui e a vibração negativa aqui, então ela não te encontra. Se você baixa a vibração, Ela você permite que ela entre. Olha só que doido. Eu troquei o meu estilo, não escuto mais tanto melancólico, eu tô ouvindo louvor. Ótimo. Daí eu boto, fico tocando. E quando eu preciso... O que acontece? Quando é em português, eu me foco muito na letra. Então, às vezes, eu boto em inglês pra poder editar. Mas é muito legal. E eu brinco com as pessoas. Quem é do meu Instagram sabe, porque eu já falei isso lá. E quem convive comigo no dia a dia também. Eu brinco que eu tenho uma rádio gospel. Porque às vezes eu acordo com louvor. E já aconteceu de eu acordar e não lembrar de ter ouvido ele em outro momento.
E daí eu fico, meu Deus, que música é essa? Que música é essa? Que música... E daí eu vou até que eu consigo descobrir a letra, e daí eu pesquiso e tenho que ouvir ela assim o dia inteiro, até eu me enjoar pra tirar. Talvez aquele momento você tava precisando ouvir ela, né? Por algum motivo. Ou já aconteceu de eu estar com ela na cabeça e postar um stories com essa música, daí eu posto, e alguém me responder precisava ouvir isso. Doido, né? É a intuição, né? Uhum. Você permite Deus agir através de você. Ai, que lindo isso, viu? E já aconteceu. E eu brinco, e essa semana teve de novo uma música. É? Uhum. Acho que tu postou, não postou? Na janela, alguma coisa assim? É, mas não era essa. Não, eu postei essa música, mas não era essa música, era outra. Até nem lembro agora, mas teve essa semana. É engraçado, né? E eu tenho. Eu tenho o dia inteiro. O tempo O todo. tempo todo ela fica ali. E eu fico cantando ela, às vezes quando eu pra dormir. Tipo, essa música eu cantei ontem na minha cabeça, enquanto eu tava dormindo. Cantando. Tem uma coisa muito legal que é o Ho Oponopono. Eu gostaria de Eu falar dele. adoro o Ponopono, gosto. Muitas pessoas que fizeram. Acho que a gente Foi pode incrível. deixar ele para um outro vídeo para ensinar o pessoal. Pode. Mas você sabe o que é o Ponopono? Você sabe o estudo que teve pra fazer o Ponopono? O estudo do presídio? Não? Não lembro. Não? O Ho Oponopono nasceu quando é um cara do Havaí, né? Eu sei que ele é de lá. Isso. É um mantra, né? Isso. O que acontece? Ele fez um estudo num presídio. Então, ele pegou 2 grupos de presidiários e para um deles ele fez o Ho Oponopono e para um não. E a resposta, eu acho que a resposta de raiva deles, assim, ó, foi absurdamente diferente de um pro outro. Foi aí que ele provou a eficácia do Ho Oponopono. Uau. Que o Ho Oponopono não é só pra você, é pro outro pro também. outro também. E aí que ele provou. Assim como teve aquele estudo que até a gente comentou semana passada, o estudo da oração, Sim. né? Até a gente, não sei se a gente repostou, eu postei nos meus stories, acho que eu não postei nos stories do 100, que um neurocientista estava falando sobre o poder da oração, e eu li o estudo que ele estava comentando, eu adoro ler essas coisas. Até comentei com a Ju antes, eu como nutricionista sempre fui para a parte científica. Mas como eu tinha sempre a minha mãe muito espiritualizada, sempre fazendo muita oração, minha família sempre teve muita questão de oração, eu nunca duvidei da parte espiritual. Então eu sempre consegui vincular os dois muito bem, né? Então a parte científica e a parte espiritual também. E eu adoro, porque a gente na comunidade científica sempre se soube do poder da oração. Isso nunca, desde que eu comecei a estudar, nunca teve uma contestação, dizer assim, ai, não existe. Só que o que se achava? Que o poder da oração era placebo. Então, eu sei que a Ju ora por mim, então eu vou ficar bem porque a Ju tá orando por mim. Uhum. Aí fizeram um estudo com 2 grupos de pessoas em coma induzido. Elas não faziam ideia que tinha alguém orando por elas. Já tinha feito outros estudos de grupos de pessoas em hospitais em que elas sabiam que estavam orando por elas, tá? Mas nesse caso, os 2 grupos estavam em coma induzido. A melhora foi, se eu não me engano, tá? Salvo engano, foi mais de 50% Acredito. no grupo. Porque tinha pessoas orando por elas. Então, nesse estudo se percebeu que o poder da oração, ele não é só quando você está ciente que está recebendo essa oração. Inconsciente, tipo assim, quando você não sabe que está recebendo, ela também tem ação. Porque tudo é energia. A gente sabe, a física quântica, né, fala muito sobre isso, tudo é energia. E a energia não se perde, ela se transforma. Né? Então, a oração é uma forma de energia também, que você está mandando para aquela pessoa. E o Ho Oponopono também é uma forma de oração. É uma forma de oração. Onde você consegue emanar o sentimento para a pessoa que está precisando. Às vezes, tu tá magoado com alguém, eu indico fazer o Ho Oponopono para essa pessoa. No início é meio ruim, porque tu fala, eu não vou dizer para a pessoa que eu amo, eu tô chateada com ela. Eu não sei se eles sabem, mas o Ho Oponopono é eu sinto muito. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Eu te amo. Tem que falar eu te amo. E daí dói. E dá pra falar o nome da pessoa também, né? Bruna, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E vai falando até... São 108 vezes. Tá? Nós vamos segurar isso aí, porque a gente vai fazer um vídeo só sobre o Ho Oponopono, então. Mas no começo, então, dói, né? De falar eu te amo. Sim, porque tá chateado ou magoado. É uma pessoa que te fez mal, por exemplo, tu vai falar que ama a pessoa? Não, tu quer socar a pessoa. É um socão na cara. Mas o chateado, a raiva, ela só faz mal pra ti, na verdade. Ela pode até atingir a pessoa, mas é muito pouquinho. É mais você mesmo. Sim, e sempre eu falei que é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É verdade. É isso que é, né? A mágoa e a raiva. A mágoa causa doenças. A mágoa
ela causa câncer, assim, é muito pesado o que a mágoa faz. É bem complicado. Por A isso falta tem que do ser perdão, lidado. né? O perdão. É fácil? Não. Mas nada na vida é fácil. Eu vi um negócio que falava também assim, casamento é difícil, divórcio é difícil. Comer bem é difícil, comer mal é difícil. Fazer exercício é difícil, não fazer exercício é difícil. Né? Entender teus sentimentos é difícil, não entender é difícil também. Você tem que escolher o teu difícil. Aí vem a autorresponsabilidade. Sim. De você perceber que se você tem um problema, você tem que escolher o que você vai fazer com ele. Tá? Você pode sentar e sofrer as consequências dele, ou você pode levantar e agir diante dele. Tem um problema nutricional? Busca um nutricionista. Tem um problema sentimental? Vou buscar uma terapia. Tem um problema espiritual? Vou buscar algo para me ajudar com isso também. Então, eu acho que isso é muito esse assunto que a gente está tratando, Sim. da pessoa reconhecer. Então, por que o autoconhecimento tem que ser tão importante? Porque você tem que conhecer a tua essência primeiro, para você entender o que está de errado, o que não é você. Quantas vezes acontece, a gente está no dia a dia e tem um sentimento que não é nosso, ou uma coisa que não é nossa, ou, putz, eu não sou assim. Tá, por que eu não sou assim? O que acontece? A pessoa come bem a vida inteira, daí ela passa por um problema, tem uma emoção, ela não sabe lidar, compulsiona. Putz, eu não sou uma pessoa que tem uma compulsão alimentar. O que está acontecendo de errado? Por que eu tô com essa compulsão? Vamos voltar aqui, ó, esse sentimento que causou isso, então eu vou tratar ele. E é difícil a pessoa fazer. Eu falo que se fosse fácil eu não tinha emprego. Até nem eu. A parte assim, ó, da ansiedade, da alimentação, da compulsão. O que eu falo, respira e dá um passo para trás. Respira e dá um passo para trás. Tá tendo uma compulsão naquele momento, respira, dá um passo para trás. Por que eu tô tendo essa compulsão? Ansiedade, respira. Olha, por que eu tô tendo essa ansiedade nesse momento? Identifica que sentimento é. Eu gosto de dar um exercício, eu peço para eles ficarem meia hora sem associar com comida. Então, ler um livro, fazer uma meditação, fazer um yoga, passear com o cachorro, brincar com o filho, fazer uma atividade física, qualquer coisa. Eu não recomendo ver filme e ver série porque isso gatilha pra fome, né? Pra comer. Mas se tu associar teu pensamento daquilo por meia hora, a tendência é passar. Na tendência, a fome emocional e a compulsão, ela acontece por, tipo assim... Desespero. E é esses 30 minutos. Aquela coisa que tu abre a geladeira e quem tem pra comer e fecha. E daí come, volta, abre. E até tem pacientes que saem, perdem a fome emocional, passou os 30 minutos, estão comendo. Aí para e fala, por que eu tô fazendo isso? Então, se tu conseguir esses 30 minutos não comer ou tirar o pensamento da comida, ajuda bastante. Acho que a gente já falou bastante coisa sobre isso, né? Foi um assunto bem explorado. Dá pra falar mais? Dá. Eu sei que a gente parece que quando termina um vídeo, ajuda a evitar esse sentimento também. Parece que a gente precisa contar mais, falar mais, parece que falta ainda, né? Mas os vídeos estão ficando bem longos. Eu espero que vocês estejam gostando tanto da frequência que a gente quer manter uma vez por semana, quanto do comprimento dos vídeos. A gente vai tentando sempre colocar os cortes também, com os insights mais interessantes que a gente teve. Mas acho que a gente vai ficando por aqui hoje, e eu quero que vocês comentem que tipo de vídeo vocês gostariam de ter aqui, que tipo de assunto vocês gostariam que a gente tratasse. Daí a gente vai trazer pra vocês. Traz também, pode comentar aqui embaixo, tá certo? Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje também. Um super beijo, até mais. Tchau! Tchau!